Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 1 a 2. Nós estamos na nossa série de mensagens, o Doce Som da Graça, chegando à nossa 9ª semana. O Doce Som da Graça, parte 9. O tema da noite é o segundo chamado. Nosso tema de hoje, o segundo chamado. Nossa série de mensagens do Doce Som da Graça, parte 9, baseada na Bíblia Sagrada e no livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Nosso tema de hoje, o segundo chamado. 2 Coríntios 6, 1 a 2. Procurando aí. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 6, 1 a 2. Aleluia. Você achou? Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade de partilharmos da Tua Palavra, partilharmos do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, como Sua igreja. Muito obrigado, ó Pai, por unidos em Ti, vivermos como família, uma família real. Graças te damos. Muito obrigado pelos livramentos, pelos escapes, pela paz, pela vida, pelo amor revelado em seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, por cada família representada. Que essa palavra venha tocar no nosso coração, que essa palavra venha trazer frutos, que essa palavra venha trazer refrigério a cada um de nós. Assim oramos confiadamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agradecer a presença dos amigos, Leandro Hungria, Hudson Legário, Antônio, tão querido e amado. Esse povo abençoado que está nos prestigiando nessa noite, junto com cada um dos irmãos. 2 Coríntios 6, 1 a 2. Segundo chamado, diz o Evangelho: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu vou ler novamente. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém, Jesus. Paulo, no contexto da segunda carta de Coríntios, ele está falando sobre o Deus que traz perdão para o pecador. Nós temos um Deus que traz perdão para o pecador. Nós temos um Deus que nos revelou uma nova aliança. E que nesta nova aliança existe uma glória muito maior, muito superior daquela que foi vista na primeira aliança. Naquela primeira aliança que era transitória, naquela primeira aliança que era passageira, naquela primeira aliança que hoje se torna velha, que hoje se torna caduca. Paulo ele vem e demonstra claramente a diferença entre o ministério que trouxe condenação e morte, a lei, e o ministério que traz justificação e vida, a graça. Paulo ele vem e demonstra que o Evangelho é uma clara exposição da verdade revelada em Jesus Cristo, que brilhou em nossos corações e que iluminou a nossa mente. Mas Paulo ele também vai nos mostrar que nós temos esse tesouro, nós temos as promessas do Evangelho, do novo ser, um novo homem, uma nova mulher, criado em verdadeira justiça e santidade, que nós temos tudo isso, todos esses presentes que nós temos através do Evangelho da Graça, revelado em Jesus Cristo, nós temos tudo isso, esse tesouro está num vaso de barro, num corpo físico, ainda sujeito à fragilidade, ainda sujeito à debilidade. O apóstolo da graça de Deus, ele tinha plena convicção de que o Evangelho de Jesus nos traz a imortalidade.
ele tinha plena convicção que Jesus nos garantiu uma habitação celestial. Que vivemos ainda num corpo sujeito à debilidade, mas tem preparado para nós um corpo celestial. Aleluia. Jesus, ele nos garantiu isso, Paulo, ele entendeu isso, e nós pregamos isso. Aí o apóstolo Paulo vem e nos chama, a partir de agora, a partir de hoje, a viver no ministério da reconciliação. Cristo morreu por todos nós, para que não vivamos mais para nós, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós vivamos para Ele, que morreu, mas ressurgiu dentre os mortos, por amor de cada um de nós. Em Cristo Jesus nós fomos feitos novas criaturas. Em Cristo Jesus tudo se fez novo. Nossos pecados não nos foram imputados. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Graças a Ele recebemos um encargo: levar a sua palavra, a palavra de reconciliação a todos. Mas antes disso, antes de levarmos essa palavra de reconciliação a todos os homens, antes de levarmos essa palavra de boa nova, de tão grande salvação a todos os homens, precisamos viver, precisamos experimentar essa palavra dentro de nós. Nós precisamos receber esse evangelho e viver esse evangelho dentro de nós. Nós vamos aprender hoje sobre o segundo chamado. Dá uma corridinha, vai lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Diz a palavra: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Guarde essa palavra, siga-me, guarde isso. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores que receberam o convite de Jesus e deixaram tudo para trás e passaram a seguir. Aquela velha vida que eles viviam, eles deixaram para trás e passaram a seguir Jesus. Andaram 3 anos com Jesus, viram milagres, viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, ouviram de perto sermões fabulosos do Mestre, do Senhor Jesus. Dentre todos esses e dentre outros discípulos, se destacava Pedro. Pedro, você bem sabe, era alguém impulsivo, era alguém destemido, era alguém próximo, mas que ao mesmo tempo era alguém muito distante. Era muito próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo muito distante de Jesus, muito distante do Senhor da vida. Pedro era do tipo de pessoa que pedia para andar sobre as águas e logo depois vacilava, logo depois tinha medo. Pedro era do tipo que era arrogante ao dizer que morreria por Jesus, que era violento ao cortar a orelha de mal, mas era inseguro e negava o Senhor da vida logo após. Pior de tudo isso, após a morte do Senhor, Pedro voltou para o seu ofício de pescador. Você já ouviu eu aqui, neste culto, falar várias vezes, diversas vezes, que as personagens da Bíblia são ela mesma e representam a cada um de nós também. As personagens da Bíblia são elas mesmas, mas representam cada um de nós também. Por isso eu quero dizer para você, você tem um pouco de Pedro. Eu tenho um pouco de Pedro. Talvez nós tenhamos muito de Pedro. Nós recebemos um chamado. Nós largamos a vida que nós vivíamos.
nós passamos a andar com Jesus. E nessa trajetória nós cometemos muitos erros, muitos equívocos. Embora tenhamos sido ousados diversas vezes, embora tentando acertar diversas vezes, nós erramos. E depois de ter vivido com Jesus intensamente, nós nos desgastamos. E nós nos cansamos. Nós ficamos afadigados. E nós acabamos nos acostumando com a religiosidade. E nós, muitas vezes, voltamos a ter prazer nas coisas que fazíamos antes. Nós queremos voltar à vida que tínhamos antes. Ah, como éramos felizes, não sabíamos. Ah, como é que do jeito que eu vivia estava muito bom. Agora, não está tão bom assim. Ah, aquela vida que eu vivia, eu não tinha que curar ninguém, eu não tinha que evangelizar ninguém, eu não tinha que ir no domingo para a igreja, eu não tinha que participar do ofertório da igreja, eu não tinha que fazer isso, eu não tinha que fazer aquilo outro. Ah, isso tudo está me cansando, essa vida está me cansando, porque a pessoa, ao invés de andar com Jesus, ao longo do caminho, nessa trajetória, ela passou a ser um religioso. Ela passou a ir à terça, à quinta, ao domingo, para a igreja, de forma metódica. Eu vou na terça, eu vou na quinta, eu vou no domingo, eu entrego o dízimo, eu entrego a oferta, porque é assim que o Senhor vai me abençoar, eu estou participando, e vai cansando, vai se afadigando, vai ficando chato, vai ficando triste. E a pessoa, quando vê, está arraigada na religiosidade. E a religiosidade, ela traz algo. Ela traz o afastamento de Jesus. A religiosidade traz o afastamento de Jesus. E Pedro, andando com Jesus, talvez tenha começado a viver como religioso. Pedro, andando com Jesus, talvez tenha começado a ficar prepotente demais. Pedro, andando com Jesus, talvez tenha se afastado do ideal a qual ele fora convocado. Mas a restauração na vida de Pedro começou a acontecer quando ele negou Jesus pela terceira vez. E o galo cantou. E o Senhor Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para ele quando ele ainda falava. Pedro dizia: eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Jesus disse: antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E quando ele o negou pela terceira vez, o galo cantou. E Jesus olhou para ele. Jesus olhou para Pedro. Mas talvez você entenda que o olhar de Jesus tenha sido um olhar de condenação. Talvez você compreenda: o olhar de Jesus foi um olhar de reprovação. O olhar de Jesus é um olhar de amor. Jesus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele olha com ternura, Ele olha com amor. É um olhar que penetra na alma. É um olhar que traz arrependimento. A Bíblia vai dizer que Pedro se arrependeu e que Pedro chorou amargamente. O olhar de Jesus nos restaura. O olhar de Jesus nos redime. O olhar de Jesus nos traz perdão por completo. Mas Pedro ainda estava arrasado. Pedro ainda estava muito triste pelo seu fracasso emocional, pelo seu fracasso estrutural, pelo seu fracasso pessoal. Pedro não conseguia aceitar, não conseguia receber esse olhar de perdão e de ternura de Jesus. Ele estava magoado consigo. Ele estava olhando para dentro de si e falando: na hora que o mestre precisou de mim, eu dei para trás. Na hora que ele precisava de mim, eu o neguei. Quem eu sou? Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? E a amargura corroeu o coração de Pedro. A amargura corroeu o coração daquele homem que aparentava ser tão forte. Aí o reverendo Caifás, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: a questão básica é o que Jesus faz para levantar o caído. O que Jesus faz para levantar Pedro? O que Jesus faz para levantar você e eu? O que Jesus faz para levantar o caído? Que Ele não desiste de nós, todos nós sabemos disso. Nós até cantamos a música do Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Cantamos isso a plenos pulmões.
nós entendemos isso. Mas o que Jesus faz para levantar você de uma situação caída, prostrada, destruída? Em primeiro lugar, Ele se aproxima de você e pergunta pelo seu amor. Ele te pergunta: como é que vai o seu amor? Como é que vai o seu amor? Como é que vai o seu coração? Simão, filho de João, tu me amas? Ao invés de, no primeiro encontro após a sua morte e ressurreição, após ser abandonado, após ser negado, ele acusar, ele pergunta para Pedro: Simão, como vai o seu coração? Como vai o seu amor? Simão, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus é muito diferente de cada um de nós. Muito diferente. O Caio Fábio, ele diz: se eu tivesse nessa situação, eu teria agido diferente. E eu acredito também que eu teria agido diferente. Se eu fosse o pastor da situação, como eu teria agido? Talvez eu dissesse como o Caio Fábio: Simão, o que foi que deu em você, meu filho? Você está andando comigo há 3 anos e você me dá uma dessa, rapaz? Afinal de contas, você não sabe quem sou eu? Você ficou bobo de repente? Simão, escute aqui, eu estou disposto a te dar uma nova chance. Mas eu vou te dar uma nova chance se você prometer para mim que você não vai fazer isso. Que você não vai errar mais. Aí eu vou entregar uma célula de crescimento para você cuidar na igreja. Aí eu vou fazer com que você pastoreie um pequeno grupo. Mas você tem que me prometer, hein, Simão, que você não vai fazer mais isso. Talvez nós fizéssemos assim, mas Jesus é diferente. E graças a Deus por isso. Jesus, ele diz: Simão, tu me amas? E essa é a única pergunta que importa. A única pergunta que importa é: você me ama? Diz Jesus para Pedro, para você e para mim. Não importa quantas vezes eu fiz, não importa se eu sabia, não importa se eu não sabia, não importa o nível de aprendizado que eu tinha, não importam as afirmações legalistas, não importa as imposições de moralidade, só o que importa é o amor. Só o que importa é o amor. Porque o amor responde à altura da obediência. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. O que importa é o amor. Abandonar, negar, crucificar. Ele vira e pergunta: ao vencer a morte, ao vencer o inferno, ao vencer principados, ao vencer potestades, ao ressuscitar por amor de cada um de nós, você me ama? Ele vira e pergunta: você me ama? O que importa é o amor. E nós sabemos muito bem que nós só o amamos porque primeiro Ele nos amou. Se esvaziou da sua glória, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu na morte maldita em nosso lugar, ressuscitou ao 3º dia, nos deu nova vida, vida abundante, vida plena, vida eterna, vida feliz, nos revelou a graça, nos libertou de um pacto de condenação e de morte, que era o pacto da lei, nos revelou a sua verdade, nos revelou a sua vida e nos deu a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Isso é amor, isso é graça, isso é provisão. Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus aparece para os seus discípulos. Dá uma corridinha, você está em Mateus, vai para João capítulo 21. João capítulo 21, versículos 15 a 17, depois do 19, a parte B. João 21, 15 a 17, diz a palavra: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes?
Jesus já havia ressuscitado e Jesus aparece para os seus discípulos que estavam pescando, que tinham abandonado a vida de pescadores de homens, que tinham desistido do sonho. Sonho esse que brotou 3 anos atrás, quando Jesus disse: ó, largue tudo e siga-me, ande comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer pescadores de almas, eu vou fazer vocês ganharem o mundo, eu vou fazer vocês serem seres humanos melhores, diferentes. Eles tinham desistido de tudo. Jesus acabara de morrer e eles tinham desistido do sonho. Eles tinham voltado para pescar. Jesus aparece para eles lá em Tiberíades. Jesus aparece e Jesus diz: tem coisa para comer? Tem algum peixe aí para a gente comer? Nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pescamos nada. Porque quando você faz algo fora da direção de Deus, nada vai bem. Quando você faz algo fora daquilo que Deus falou, você não prospera. Quando você faz algo que Deus não mandou fazer, não há prosperidade, não há provisão. Aí Jesus disse: ó, taca aqui desse lado aqui que você vai pegar. E a Bíblia vai dizer que foi uma pesca excelente. E a Bíblia vai dizer que João reconheceu Jesus. Pedro saltou do barco, foi ao encontro, eles comeram, eles conversaram, e Jesus diz para Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro chorou amargamente porque negou Jesus 3 vezes. Não foi 1, não foram 2, foram 3. 3 vezes. A alma de Pedro estava corroída, estava machucada, estava marcada, porque ele negou a Cristo. Jesus pergunta a primeira vez, ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Versículo 19, na parte B. E então lhe disse, Jesus diz para Pedro: siga-me. Jesus diz para você e para mim: siga. Jesus olha dentro dos nossos olhos, ministra perdão, ministra cura, ministra restauração. Jesus olha dentro dos nossos olhos e diz: você não sabe o quanto eu te amo. Você não sabe o quanto eu sou apaixonado por você. Você não sabe o quanto amor existe no meu coração por você e por toda a humanidade. Jesus ministra a restauração a Pedro, mas Jesus deseja ministrar a restauração a você e a mim. Essa restauração acontece porque Jesus vem e nos dá uma chance de nos afirmarmos sobre as nossas fraquezas. Ele vem e monta situações de afirmações psicológicas para nós. Pedro negou a Jesus 3 vezes, no compasso de tranquilidade. Agora no mar de Tiberíades, Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. 3-1 para a negação. Ele negou a Jesus 3 vezes. E ele agora responde que ama Jesus. Está 3-1 para a negação. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Está 3-2 para a negação. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Empatou o jogo. Está 3-3. Pedro, segue. 4-3. Começa tudo de novo. Como começou a história de Pedro na caminhada com Jesus? Jesus mandando ele deixar a pesca e segui-lo para se tornar pescador de homens. Ele nega Jesus, abandona o seu ofício de ser um propagador da palavra de Jesus,
volta ao seu ofício de pescador, está lá no mar pescando, e Jesus volta para ele, ministra a cura para ele. Você me ama? 1. Você me ama? 2. Você me ama? 3. Você me negou 3 vezes, mas você me ama 3 vezes. Está curada a sua alma. Mas o jogo ainda está empatado. Não, Pedro, eu tenho um segundo chamado para você. Não, Pedro, abandone tudo de novo e volte a me seguir. Talvez você tenha achado que acabou para você. Talvez você tenha achado que o tempo chegou, o tempo cessou e que não há jeito, que não há solução para você. Mas Deus vira para você hoje, nessa noite, e diz: vem, sim. Deus não apenas vem e justifica a nossa mente. Deus não apenas vem e justifica a nossa psique, a nossa alma, mas Ele cria situações concretas, onde a realidade, onde o estabelecimento da nossa vitória sobre coisas que antes foram um problema, torna-se realidade. Não apenas Ele vem e absolve as nossas culpas, Ele faz isso, mas a seguir, Ele cria situações em nossa vida, agora energizada, agora potencializada. Ele vai pisar sobre o que antes foi um momento de negação e de fraqueza. Ele reconstrói a nossa psique, Ele reconstrói a nossa alma, Ele reconstrói a você e eu como seres humanos. Ele nos faz novas criaturas. Ele diz para Pedro, Ele diz para mim, Ele diz para você: ó, o velho homem que me negou, o velho homem que andou comigo e não soube nada, o velho homem que caminhou comigo e achou que do jeito dele se bastava, ficou para trás. Agora vem, começa do 0 a 0, começa tudo de novo, tem uma nova chance para você, tem uma nova chance. A tua história está intacta, o teu passado ficou para trás, o que importa é a partir de agora. Eu quero escrever uma nova história para você, eu quero escrever uma nova história para os seus sonhos, eu quero escrever uma nova história para os seus projetos de vida. Tudo aquilo que ficou no fracasso ficou para trás, tudo aquilo que ficou na derrota ficou para trás. Eu agora escrevo uma nova história, basta você acreditar. Glória a Deus. Glória a Deus. Em último lugar, Ele vem e cura a nossa memória com imagens novas, desse novo encontro com Ele. Na mente de Pedro não está mais ele negando Jesus e Jesus olhando para ele. Na mente de Pedro agora está Jesus olhando para ele e ministrando perdão e cura, ministrando restauração. Na tua mente não está mais a história da derrota da sua vida, a história do fracasso da sua vida, a história da queda da sua vida. Na sua mente agora está as mãos do Senhor estendida para você, te colocando de pé, te colocando uma nova roupagem, te colocando sandália nos pés, te colocando um anel no dedo e te chamando para andar com Ele. A história da sua vida está um pasto verdejante. Não mais um lamaçal de pecado, mas um pasto verdejante. Na sua vida não está mais água do esgoto. Na sua vida não está mais águas podres. Na sua vida agora está a água purificadora do Senhor. Glória a Deus. Existem águas purificadoras e o Senhor te chama a nadar nesse rio, o rio de novo. Ele é restaurado pela graça. Ele é restaurado pelo amor de Jesus. Ele recebe um segundo chamado. Mas eu quero dizer para você que você também recebeu um segundo chamado. O segundo chamado, ele nos convida a uma reflexão séria sobre a natureza e a qualidade da nossa fé no Evangelho da Graça. Qual é a natureza e qual é a qualidade da nossa fé no Evangelho da Graça? Qual é a nossa esperança no novo de Deus? E qual é o nosso amor a Deus? Qual é o nosso amor à humanidade? Nós precisamos aceitar urgentemente o novo chamado de Jesus. Com fé, com esperança e com amor. Com a fé renovada. Novos sonhos, novas realizações. Com esperança de que tudo novo se faz. E com amor, com a certeza, com a garantia de que Deus nos amou. De que Deus derramou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais agora, sendo nós justificados pelo sangue da nova aliança. Que amor Ele tem para você? Que amor Ele tem para mim? Voltando ao nosso texto base. 2 Coríntios 6, 1 a 2. Voltando ao nosso texto base de 2 Coríntios 6, 1 a 2.
Dá uma corridinha lá. Coríntios 6, 1 a 2. Diz a palavra: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Houve reconciliação para Pedro, houve reconciliação para você e para mim, que neste segundo chamado nós não recebamos a graça de Deus. Preciso ter uma fé renovada, é preciso darmos um salto de esperança, é preciso crer, é preciso viver, é preciso experimentar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. É preciso entender que Deus é amor e que Deus nos ama muito, de que Ele é nosso parceiro na história de vida, que Ele não é o nosso acusador, que Ele, quando olha para nós, Ele não está nos acusando, Ele está ministrando cura e perdão, que Ele, quando nos chama para conversar, Ele nos chama a nos instruir para vivermos o melhor e não o pior, que num pacto de amor, no pacto da graça, nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus, que nós possamos entender isso. Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele diz: eu estou com você, eu sou por você, e eu estou em você, e eu espero mais fracasso da sua parte do que você mesmo espera. Pastor, você é forte. Deus espera mais fracasso de mim do que eu mesmo espero. Exato, Ele te conhece como você é, Ele me conhece como eu sou. Carentes, dependentes e necessitados da glória dele. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não o buscamos. Sem Ele nós não o adoramos. Sem Ele nós não vivemos uma vida crescente. E Ele sabe muito bem disso. Ele sabe disso tudo. Ele sabe dessa trajetória que nós estamos sendo moldados e forjados a sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós vamos errar muitas vezes. Nós vamos tropeçar muitas vezes, nós vamos cair muitas vezes, mas Ele vai estar sempre com as mãos estendidas para te levantar, para te socorrer, para te abençoar, porque o tempo da salvação chegou. O tempo favorável chegou. Hoje é o dia da tua salvação. E Ele sabe disso tudo. E Ele olha para você e diz: eu estou pronto a cuidar de você. Eu estou pronto a te ajudar todos os dias. Eu estou pronto a fazer você ser cada instante mais semelhante ao meu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos admitir as nossas debilidades. Nós precisamos admitir a nossa condição falha como seres humanos. Nós precisamos admitir a nossa total dependência em Jesus Cristo. E nós temos que crer na mensagem que dele temos. Nós temos que crer na mensagem que dele recebemos. O Evangelho de tão grande salvação. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Para não só recebermos o segundo chamado, mas para vivermos esse segundo chamado de fé em fé e de glória em glória. 5 minutos para terminar. Talvez nós estejamos na mesma posição do homem da história de Morton Kelsey. Chegou à beira de um abismo e enquanto ele ficou lá pensando no que ele faria, em seguida ele se surpreendeu, porque ele viu uma corda bamba esticada sobre o abismo e devagar, com segurança, vinha pela corda bamba um acrobata empurrando antes de si um barril com outro artista dentro. Ele chegou ao abismo, viu uma corda bamba que separava um abismo. E ele tomou um susto porque ele viu um acrobata, vinha com um barril, cuidadosamente empurrando sobre aquela corda bamba. E dentro daquele barril tinha um outro artista. Devagar, com segurança, empurrando. Aquele artista chegou com toda a segurança possível ao outro lado, em terra firme. E
E o acrobata sorriu diante do espanto daquele homem que estava à beira do abismo. E ele perguntou: você não acredita que eu posso fazer isso de novo? Aquele homem falou: não acredito, claro que sim, você consegue. Aí o acrobata foi e perguntou novamente: você acredita realmente que eu possa fazer isso de novo? E aquele homem disse: sim, eu acredito que você pode fazer isso de novo. E ele disse: tudo bem, então agora entre no barril você que eu vou te levar para o outro lado. Você não acredita? Você não acredita em Jesus? Jesus pode curar a vida de Pedro. Nossa linha. Jesus pode passar na corda bamba com Pedro, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus medos, com as suas inseguranças. E Jesus pode levar Pedro a um lugar seguro, a uma terra firme. E Jesus agora diz: com Pedro foi possível, mas contigo também. Entra no barril que eu vou te levar para o outro lado. Você não acredita? Eu acredito, mas manda o Antônio ir. Manda o Antônio. Não deixa o Rafa ir lá agora. Depois eu penso. Nós somos muitas vezes assim. É possível na vida do outro, mas na nossa vida tem uma dificuldade maior. É possível na vida de Pedro, é possível na vida de Paulo, é possível na vida de João, é possível na vida de Maria, é possível na vida de Antônia, é possível na vida de A, de B, de C. Mas na minha vamos deixar um pouquinho. O que aquele viajante fez? É justamente essa pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos a respeito de Jesus Cristo. Nós declaramos a nossa crença nele. Nós temos plena convicção de que vivemos por fé. Nós somos articulados. Nós anunciamos a palavra de tão grande salvação. Mas quando somos convocados a entrar no barril e sermos levados para o outro lado, nós não temos tanta certeza. O que fazemos com respeito ao Senhorio de Jesus é a melhor indicação da nossa fé. É a melhor indicação daquilo que pensamos. Você confia em Jesus? Ele entrega-se totalmente a Ele. Porque Ele tem a boa, a agradável e a perfeita vontade. Ele tem uma boa, Ele tem uma agradável e Ele tem uma perfeita vontade para você e para mim. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Pedro, em seu segundo chamado, ele foi restaurado. E você, em seu segundo chamado, seja restaurado também. Que eu, em meu segundo chamado, seja restaurado também. E Pedro vai e escreve lá em 1 de Pedro 5, 10 a 12, você não precisa ir. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Pedro ele estava dizendo: ó, eu sei muito bem o que é isso, porque eu andei 3 anos com ele, eu aprendi tanto com ele, mas eu era um inseguro, eu era um medroso, eu tinha impulsos, mas na hora H eu desistia. Mas ele me amou tanto que morreu por mim, ele me amou tanto que ressuscitou por mim, ele me amou tanto que foi ao meu encontro, ele me amou tanto que me restaurou, ele me amou tanto que me confiou a apacentar as suas ovelhas. E eu sei muito bem de que durante a trajetória da vida nós sofremos sim, mas nós sofremos pouco de tempo. Mas eu tenho certeza de que Ele ministra a restauração. Eu tenho certeza que Ele ministra um bálsamo, um óleo fresco sobre a nossa cabeça. Eu tenho certeza que Ele nos confirma, que Ele nos dá força. E que Ele nos porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes com a graça de Deus. Eu te convido nessa noite a se manter firme na graça de Deus. Deus ele sabe quem você é. Deus ele sabe das suas fraquezas. Deus ele sabe das suas debilidades. Mas ele mais uma vez diz para você: vem, me segue. Vem, ande comigo e eu vou te fazer pescador.
pecador de nós. Deus é com você. Deus age em você todos os momentos da sua vida. Para terminar, quero citar uma frase do meu querido pastor Edmund Kivitz. Hoje cedo, no culto da Ibada, ele falou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do Evangelho. Ele fala a respeito do Evangelho. Se vocês esquecerem de todo o resto, lembre-se da promessa incondicional. Deus estará com você. Você pode esquecer todo o resto. Pastor, o compêndio teológico do Evangelho da graça de Deus, eu não dominei ainda, não entendi. Eu não consegui compreender toda a graça de justificação. Eu não consegui entender sobre o perdão. Eu não consegui entender sobre a nova vida com Deus. Eu não consegui compreender tudo isso. Se você esquecer de todo o resto, lembre-se da promessa incondicional. Deus estará com você. Sim. Quando o seu castelo desmoronar e não existir mais de onde tirar força, lembre-se, Deus está com você. Deus está com você. Para sempre. Toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos. Amém.